Jó, no livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Amém? Graças a Deus. A Bíblia aqui fala de Jó, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus é para a nossa instrução. Deus deixou escrito os ensinamentos para a instrução nossa. Então, tudo que você olha uma palavra, você vê uma história. Aqui a Bíblia está contando uma história a respeito de Jó. Mas nessa história, estão encartados princípios espirituais, princípios de Deus, que servem para a nossa instrução na reta justiça, para o nosso ensino. Aqui Deus se apresenta e mostrando como Ele age, quem Ele é e o que Ele quer. Então, aqui fala de um homem que era o maior de todos os do Oriente. Ele tinha uma fortuna incalculável, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha muita gente ao seu serviço. Então era um homem muito rico, um homem muito bem posicionado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Esse é um homem que tinha tudo o que ele queria. E se baseasse na sua fortuna, na sua riqueza material, Jó não precisava de nada. Jó não precisava de mais nada. Ele já tinha tudo, muito mais do que um homem necessita. A riqueza dele daria para ele viver umas 100 vidas. E filhos e filhas. Aqui a Bíblia mostra que ele tinha uma transportadora, né? Tinha camelos para transportar, jumentos para transportar, juntas de bois para lavrar a terra. Ele era um agricultor, né? Muito poderoso. Ovelhas, tinha todos os víveres, tinha muitos servos ao seu serviço. Então, de que Jó precisava mais? Enquanto as pessoas lutam para conseguir bens, para conseguir posição, para conseguir aí uma estabilidade financeira, e muitas vezes conseguindo algo, não se lembra de Deus, não se lembra de Deus, de que Deus é o provedor de todas as coisas. E Jó mostra aqui que os filhos de Jó, eles não se interessavam muito por Deus. Eles fala aqui que eles banqueteavam. Parece hoje a mesma coisa. Juventude não se interessa por Deus. Mas aqui a Bíblia mostra que Jó se interessava por Deus, que Jó temia a Deus. Diz aqui que depois dos filhos fazerem os banquetes, Jó os chamava e fazia ali, naquele tempo tinha holocausto, tinha sacrifícios, fazia votos a Deus, sacrifícios para cobrir os pecados que talvez, ele fala assim, talvez os seus filhos tinham blasfemado contra Deus, contra o nome do Senhor. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então os filhos viviam uma vida regalada e não aplicavam o seu coração
nas coisas de Deus, na pessoa de Deus. Quem ali era o sacerdote da casa era Jó. Jó era o sacerdote. Jó se interessava por Deus, pelas coisas do alto. Agora, se pensar como se pensa hoje, por que Jó pensaria nas coisas do alto? Por que Jó pensaria em Deus, se ele tinha tudo? Porque os homens querem ser abastados, querem ter tudo, mas o coração do homem, muitas vezes, não quer nada com Deus. Ele não se compromete com Deus, não quer conhecer a Deus, somente quer se satisfazer os seus desejos. Mas Jó, ele tinha a noção clara de que tudo que ele tinha não dependeu do esforço dele, senão do favor de Deus. Ele era riquíssimo. Por quê? Porque ele dependia de Deus, e ele sabia que tudo que ele tinha era provindo do favor de Deus sobre a vida dele. Deus era favorável com ele. E diz aqui que Satanás, olhando a situação de Jó, Deus pergunta, né? Os anjos comparecem diante do trono de Deus, Satanás vai junto, porque ele era um anjo, ele é um anjo. Ele se apresentou diante do trono de Deus e acusou Jó. Falou: será que Jó ele teme o Senhor debalde? Será que é à toa? Será que é em vão que ele debalde? Em vão que ele teme ao Senhor? Tá? E Jó foi colocado à prova, porque Satanás é o acusador. Ele acusa a nós, a todos, diante de Deus, e ele arruma uma forma de acusação. E a acusação dele aqui falou: Jó, será que é à toa que ele teme ao Senhor? Será que não tem uma razão dele temer ao Senhor? E ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe? Sebe é o quê? Sebe é aquela cerca, né? Que é uma cerca que se faz para proteger uma propriedade, para cercar ali de invasores e tal. Satanás via em Jó um muro em volta dele, um muro tecido por Deus, construído por Deus, que guardava a ele, a sua família, até os seus servos e tudo quanto ele tinha. Satanás viu esse muro. A Bíblia diz que Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Nós estamos guardados em Deus, protegidos por Deus, somos dependentes de Deus. Agora, a acusação foi isso: Jó tem razão para temer o Senhor, Jó tem uma razão para servir ao Senhor. E qual é a razão? O Senhor deu tudo para ele, os bens dele o Senhor tem multiplicado na terra, abençoou o trabalho, as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Porque se há uma característica em Satanás, ele é invejoso. E aqui a Bíblia mostra que Satanás é uma pessoa. Ele não é uma força maligna, não é isso. Ele é uma pessoa, ele fala, ele ouve, ele tem sentimentos e ele argumenta. Só uma pessoa pode fazer isso, ele tem as características de uma pessoa. Só que ele é uma pessoa espiritual e invisível. A Bíblia diz que Satanás anda ao redor, ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Então, só que Deus constrói em volta daqueles que nele crê um muro de fogo, e Satanás não
não tem acesso a isso. Não tem acesso, porque Deus é que guarda. Porque se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não guardar a sua vida, você é destruído pelo inimigo. Então, aqui há uma acusação, porque Deus faz o quê? Deus dá bom testemunho de Jó. Fala: homem bom, reto, íntegro, que se desvia do mal. Ele fala: não há homem na terra como Jó. Jó tem se apresentado de um caráter íntegro. Ele se desvia do mal. Diz aqui: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Isso não quer dizer que Jó não pecava, mas quer dizer que Jó tinha um padrão humano de excelência. Ele era aqui, podemos dizer, o melhor crente da terra. Não quer dizer que ele é sem pecado, mas que ele tinha um padrão moral e espiritual e de procedimento do melhor da terra. Mas Satanás quis acusá-lo de que Jó temia Deus, porque Deus deu tudo para ele, porque o coração de Jó estava nas coisas, que Jó, na verdade, ele não amava a Deus pela pessoa de Deus, mas porque ele obtinha vantagens em seguir a Deus, em temer a Deus. A verdade é essa. Então, o que Deus fala com ele? Falou assim: olha, estende, porém, a tua mão, aqui Satanás falando, e toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, toca nele, tira dele o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar na tua face contra ti. Porque não é à toa que Jó serve o Senhor, não é à toa que Jó teme o Senhor. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está nas tuas mãos, porém está em teu poder, porém contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí vieram notícias, as piores notícias. Tudo dele num dia foi arrancado dele. Os sabeus, aqui diz povos, né? Vieram e saquearam Jó. Vinha um, trazia uma notícia ruim, ele não acabou de falar ainda e chega outro. Então num dia, com a outra notícia ruim. E por fim, fala dos filhos de Jó, que veio um vento na casa onde eles banqueteavam, a casa caiu e eles morreram todos. Então foi num dia só arrancado tudo dele. O que mostra para nós essa palavra? Se Deus permitir a Satanás romper esse muro de proteção que há ao nosso redor, nós estamos fulminados. Então Deus tece esse muro, Deus guarda aqueles que são seus, e nós precisamos confiar nesse muro, nessa proteção de Deus. Então tirou tudo dele, e Satanás ficou olhando, fala assim: agora ele vai blasfemar contra Deus. Mas a hora que ele recebeu as últimas notícias, as terríveis, o que Jó fez? Então Jó se levantou. Fala que ele se levanta depois de receber todas as notícias ruins. Foram as ovelhas, os camelos, as jumentas, os bois e por fim os filhos de Jó. Quer dizer, um homem que era o maior do Oriente, e por fim foram também os que trabalhavam para Jó. Você, Jó agora não tem nada, ele só trabalhava para Jó em troca de salário. Eles não queriam nada por Jó, mas queriam o sustento, e Jó agora não podia dar mais o sustento. Então Jó, do maior do Oriente, agora ele é um mendigo, ele é o pior de todos.
Então, quantas pessoas murmuram contra Deus porque acontece isso ou aquilo, ou não tem isso ou não tem aquilo, e falam contra Deus, e murmuram contra Deus, e acusam a Deus. Mas aqui a Bíblia está mostrando como que deve ser o nosso procedimento. Diz aqui, Jó se levanta, ele rasga o seu manto, demonstrando uma indignação, não era por menos, né? E ele raspa a cabeça, lançou-se em terra. E Satanás olhando, falou assim: agora ele blasfema contra Deus. Mas diz aqui que Jó adorou, porque o relacionamento de Jó não estava nos seus bens, não estava naquilo que ele podia ter de proveito em ser temente a Deus, estava na pessoa de Deus. Ele adora a Deus, ele sabe que o homem é dependente de Deus, e ele diz para a mulher dele: nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Porque Jó era incapaz de ver no pano de fundo qual era o autor da tragédia. Deus deu permissão, porque nada acontece sem permissão de Deus. Deu permissão a Satanás, mas o responsável era Satanás. Ele era o autor, e ele age na humanidade no pano de fundo, atacando a humanidade, influenciando e dominando homens e mulheres para a prática das coisas mais terríveis e mais perversas. Então, aqui Jó adora, e com isso ele venceu uma batalha contra Satanás, porque ele adorou. Porque a adoração é uma atitude espontânea. Ninguém pode obrigar você a adorar. Ninguém pode impedir você de adorar. Era Deus que estava no coração de Jó, e não as coisas, e não os bens, e não a sua casa, mas era Deus no coração de Jó. E isso livrou Jó, e isso agradou a Deus. A nossa vida tem sido pelo agrado de Deus? Nós vivemos pelas coisas ou por Deus, para Deus? Nós amamos de fato a Deus, independentemente de qualquer outra coisa? E nisso Jó não pecou, porque ele não atribuiu falta a Deus, porque Jó sabia que Deus é bom, que tudo que o homem tem provém de Deus. Se você remover Deus da sua vida, você fica sem de nada, nem com o teu fôlego. O Deus é o provedor de todas as nossas necessidades, e tudo que nós temos foi Deus que permitiu, foi Deus que concedeu. E muitos batem no peito e falam que é o esforço dele, é a habilidade dele, é a inteligência dele, é a influência política que ele tem, é a riqueza que ele tem. Mas nós precisamos aprender a depender de Deus, a saber que Deus é o provedor, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Tudo que você é, tudo que você tem, vem de Deus, vem de Deus, é do favor de Deus, porque Deus quer cuidar de ti, e não troque Deus por nada. E aqui continua a narrativa. Satanás não ficou satisfeito e se apresenta diante de Deus e acusa novamente a Jó, dizendo o seguinte: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, isso dará pela sua vida. Deus deu permissão para que Satanás tocasse na saúde de Jó, na carne de Jó, somente na sua vida,
que não fosse tirada. E Satanás fere Jó de tumores malignos. Foi a doença dele foi nos ossos dele, na carne dele. Mas diz aqui que Jó sempre manteve a sua integridade. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal. Jó reconheceu que a sua vida dependia de Deus, que a sua vida vem de Deus e pertence a Deus. Então, outra coisa, a mulher de Jó chega para ele e fala: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Quantas pessoas se levantam contra Deus, quer amaldiçoar Deus? Mas se há ferida, se há doença, se há chagas, se há situação terrível, quem pode te livrar, quem pode te tirar da situação terrível é somente Deus. Porque Jó sabia, ele fala: você fala como uma louca. Então, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, não atribuiu falta a Deus, e nisso Jó vence todas as oposições. E olha que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, mas veio contra ele coisas terríveis, tirou os bens, adoentou Jó, enfermou Jó, mas Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Então não permita que dificuldades, que problemas, às vezes até necessidade momentânea não suprida, que seja culpa de Deus. Saiba sempre adorar a Deus, saiba sempre louvar a Deus, saiba sempre não atribuir a Deus falta nenhuma, porque Deus é bom. Mas há circunstância nesse mundo de ataque das trevas sobre as nossas vidas, para nos colocar contra Deus. Fulano não tem isso, porque Deus não abençoa, e atribui falta a Deus. Mas você quer ter vitória? Adore a Deus sempre. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Teve uma situação de um homem que foi pegar o voo, porque ele precisava estar em certo lugar, e ele chega no aeroporto para embarcar, e olha na listagem de passageiros, o nome dele não estava lá, e ele ficou atordoado com aquilo, indignado com aquilo. Mas eu comprei a passagem está aqui, e eu quero ir, eu tenho que ir, porque eu preciso estar lá. A moça atendente falou assim: mas o seu nome não está aqui. Mas eu vou de qualquer maneira. Nesse voo o senhor não vai, só pode ir no próximo, mas nesse voo o seu nome não está aqui. E esse homem volta indignado, pega o carro, o voo só saía, parece que no outro dia, e ele liga o rádio. A hora que ele ligou o rádio, veio a notícia de que o avião que ele queria tomar para voar fazer a viagem dele, tinha caído. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, sempre dê graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E não rompa esse muro de proteção com a sua própria boca, se levantando contra Deus, negando Deus, ou atribuindo falta a Deus. E não ponha o seu coração em coisas, jamais. Seja um sacerdote na sua casa, sempre louvando e bendizendo a Deus, sempre meditando na palavra de Deus, e sempre crendo que Deus é um muro de fogo ao teu redor, e tudo que acontecer, Deus está no controle, para te proporcionar o melhor, para te guardar, para te livrar, para te prosperar. Você pode ficar sem nada, você não pode ficar sem Deus.
Você pode ficar sem nada, mas você não pode ficar sem a tua fé em Deus. Você pode ficar sem nada, mas você não pode ficar de você crer que Deus cuida de você. E a nossa fé não pode ser uma fé vacilante. A fé não pode ser vacilante. Temos pregado que nesses dias nós temos orações, nós temos a oração, nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. É palavra de Deus, confia no Senhor, louva o Senhor, bendiga o Senhor. E se oculte nesse pavilhão, no recôndito do tabernáculo de Deus, porque Deus é que guarda. Porque Deus, se Deus remover a proteção dele sobre nós, nós estamos fulminados. E nesses últimos tempos da igreja na terra, a igreja está sendo colocada à prova, para que nós venhamos a crer em Deus, para que nós não venhamos nos levantar contra Deus. A dificuldade, o problema que vem contra a tua vida é algo para tentar você, para você se levantar contra Deus, para você murmurar contra Deus, ao invés de você louvar a Deus, de você adorar a Deus, de você bendizer a Deus. Sempre bendiga o Senhor. Olha nos Salmos. A minha boca bendiz ao Senhor. Eu te louvo e te louvarei todos os dias da minha vida. O salmista falou: o Senhor é poderoso para dar muito mais do que eu peço ou imagino. O Senhor é poderoso para me livrar. Contra Jacó não há encantamento. Comece a confessar quem é o seu Deus. Nós vivemos de confissão, confessar quem é o nosso Deus. Aqui Jó confessou quem é o Deus dele. Falou assim: o meu Deus não é aquele que vem contra mim, ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é o Todo-Poderoso. Ainda que o fruto da oliveira minta, não haja uvas na vide, nem gado num aprisco, num curral, nem ovelhas num curral, ainda assim te louvarei. O livro de Jó nos ensina a sempre estar na posição de adorador a Deus, de querer conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, de servir a Deus e de não se afastar de Deus de forma nenhuma. Não é o problema que vai nos afastar de Deus, não é a necessidade que vai nos afastar de Deus, não são as opressões desse mundo que vão nos afastar de Deus, mas nos leva a manter a nossa integridade de quem crê em Deus. Você mantém a sua integridade ou já vacilou muitas vezes atribuindo falta a Deus? Louve a Deus. Aqui Jó mantém a sua integridade. E se você for no fim do livro de Jó, no fim dessa história, você vê que Deus muda a sorte de Jó e dá a ele o dobro de tudo quanto ele possuía. Eu não sei se Jó precisava do dobro de tudo quanto ele possuía, porque ele já era o homem mais rico do Oriente, mas Deus se agradou tanto de Jó, que alargou muito mais a vida de Jó, abençoou mais o fim da vida de Jó do que tudo. É isso que Deus faz quando você o adora, quando você tem a Ele no seu coração e não as coisas. Não troca a Deus por nada. Fique com o Senhor, procure conhecer ao Senhor, agrade o Senhor, louve o Senhor, bendiga o Senhor, confesse quem o teu Deus, o Todo-Poderoso, Ele é amor, e Ele te guarda como a menina dos seus olhos. Ainda que ele tenha passado por problemas,
Mas se ele passou por problemas, não foi porque ele era um homem transgressor, não, é porque ele era um verdadeiro adorador. Os problemas de Jó é porque ele era um servo de Deus, e veio contra ele acusações, mas ele se manteve íntegro em tudo. Se há algo que nós devemos fazer, é sempre ter um coração grato a Deus, sempre agradecendo a Deus, não somente de boca, mas de coração, Até aqui o Senhor tem te ajudado, e mesmo com a ajuda dele, não o agradecemos, e sempre arrumamos uma situação para murmurar, para falar contra Deus. Se você for no livro de Êxodo, você vê Deus arrancando o povo dele da escravidão do Egito, e esse povo murmurando contra Deus, tendo saudades de voltar para o Egito, trocando Deus, porque eles tinham saudades dos pepinos, das cebolas e dos alhos do Egito. Eles falaram contra Deus, eles murmuraram contra Deus, e Deus os alimentava no deserto com maná, e chega um ponto eles disseram: mas é só maná? Se estava vindo maná, eles tinham que dar glória a Deus, porque no deserto não tem alimento, mas Deus os alimentava no deserto, e por causa da incredulidade deles, eles não entraram na terra prometida, murmuraram contra Deus, e toda aquela geração morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Mas Deus nos propõe para que você entre nessa terra prometida, nessa terra espiritual, para que você possa gozar das benesses de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus. Seja um dependente de Deus. Em tudo dai graças. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E saiba que tudo que venha a você é permissão de Deus. E Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar, mas Ele não tem como abençoar a um ingrato, a um murmurador, a alguém que se levanta contra Ele, a alguém que fala mal dele. Aprenda a adorar a Deus, essa é a chave da vitória. Eu não sei se Jó precisava do dobro de tudo que ele antes tinha, a metade já estava bom demais, mas Deus aqui mostra o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado por alguém que guarda ao Senhor no coração, ao invés de coisas, ao invés de circunstâncias. Tem o Senhor em alta conta, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar mais e mais ainda, em nome de Jesus. Não atribua a Deus falta nenhuma. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A tua palavra é: o Senhor proverá. A minha vida pertence ao Senhor, a tua vida pertence ao Senhor, e o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Guarde o Senhor no seu coração, ponha o Senhor em primeiro lugar da sua vida, e você nunca vai se arrepender. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Sirva o Senhor com alegria. Sirva o Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Haja luz sobre a sua vida. Haja entendimento sobre a sua vida. Haja avanço. Haja progresso. Fique com Deus. Em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor?